Vamos resolver exercício. FGV, São Paulo, aqui tem um esquema. Vamos lá. Na figura abaixo, que é esta figura, AD, aqui, AD, né? Esse lado do triângulo, que aqui é um triângulo também, é perpendicular a AB. Significa que AD, sendo perpendicular a AB, aqui forma, então, ângulo de 90 graus. Isso é informação importante. Então, eu tenho esse triângulo, ABC retângulo, e tem o ABD, que também é retângulo. Ok. O ângulo ADB é de 30 graus. Ok. O ângulo ACB é de 60 graus. E a medida de DC, esta medida, é de 10 centímetros. Calcule a área do triângulo DCA. DCB. Eu quero a medida dessa área do triângulo. Bom, só para lembrar então, né, vamos lá. Como se calcula a área de um triângulo? Quando ele é retângulo, produto dos catetos dividido por 2, ok? E quando não? Bom, a área de um triângulo, que nesse caso vai ser o triângulo DCB vai ser igual, né? Lembra? Base vezes altura dividido por 2. Perfeito? A base eu não tenho altura. Não, nós não temos altura. Precisamos calcular a altura. E aí como é que a gente vai calcular essa altura? Como é que a gente vai fazer isso, Bom, eu tenho essa medida. Bom, eu não tenho essa medida, vamos chamar de x. Eu não tenho essa medida, vamos chamar de y, porque nós vamos precisar desses caras aqui. Se eu pensar na trigonometria no triângulo retângulo, porque aqui eu tenho dois triângulos e os dois são retângulos. Eu tenho as relações métricas, seno, cosseno e tangente. Seno de um ângulo, cosseno de um ângulo, tangente de um ângulo. O seno de um ângulo, por exemplo, seno de 60 é cateto oposto, isso é num triângulo retângulo só. Cateto oposto, falar em cateto oposto, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Eu nem tenho hipotenusa, não queremos, e nem tenho cateto. Não posso aplicar seno aqui. Cosseno. Cosseno de 60 é cateto adjacente sobre hipotenusa. Nem tem cateto adjacente e nem tem hipotenusa. Agora, tangente. Tangente é seno sobre cosseno, ou seja, é cateto oposto sobre adjacente. Eu não tenho nenhum e nem outro, mas nós precisamos aqui determinar o x e nós precisamos determinar o x, na verdade. Tá certo? Porque eu quero a área desse triângulo, a base eu tenho. O que eu preciso é calcular o y, porque é a altura, né? Isso é a altura. A altura do triângulo, que é para os dois casos, mas o triângulo DCB é a altura. Eu preciso da altura. Perfeito? Então, nesse caso aqui, eu preciso calcular o y, que vai me dar a altura. A altura aqui é o nosso y. Então, eu preciso calcular ele. Então, se eu chegar aqui e aplicar tangente de 60 graus, tangente é o quê? É cateto oposto, cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí a tangente de 60, eu vou trabalhar com raiz. Eu não trouxe uma tabelinha, mas lembra que tem uma tabelinha? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz quadrada do numerador. E aí eu tenho a tangente. Tangente é seno de 60 sobre cosseno de 60. Tá certo? Portanto, quanto que é a tangente de 60?
é meio, que é o seno, raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60, sobre meio, que é o cosseno de 60. Portanto, é raiz de 3. Tá? Pega uma tabela aí, você vai ver. Eu não trouxe a tabela, mas poderia ter trazido. Aqui é raiz de 3. A tangente de 60 é o cosseno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, sobre meio, que é o cosseno de 60. Tá? Lembrar que dois ângulos complementares, o seno e o cosseno são iguais. Então, por exemplo, seno de 30 é meio, que é igual ao cosseno de 60, que é meio. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual ao cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ser raiz de 3, raiz quadrada, y sobre x. Lembra que eu quero o y. O x vai estar aqui que a gente vai precisar. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou isolar o x para substituir ele na outra situação. Então, aqui eu vou ter y, eu vou deixar o y isolado, e o y vai ser o quê? Como depende de o y, eu vou pegar, eu quero o y, eu falei e escrevi outra coisa. Eu quero o y. Então, eu vou isolar o x aqui para eu já determinar o y de uma vez, lá em cima, certo? Então, aqui eu vou isolar o x. X vai ser igual a y, só mudar de ordem, né? Y sobre raiz de 3, que por enquanto vai ficar aqui. E eu não quero o x, eu quero o y. Por que você fez isso? O que vai fazer agora? Agora eu vou pegar esse ângulo aqui para trabalhar. Vamos pegar o azul. Então, eu vou aqui fazer uma divisória. E agora, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai para esse ângulo de 30 graus e vamos fazer algo parecido. Nesse ângulo de 30 graus, eu também vou aplicar tangente, só que tangente de 30. Tangente de 30 vai ser igual cateto oposto, que é isso aqui, que é o nosso y, sobre o cateto adjacente. E quem é o cateto adjacente? Ó, é isso aqui, é o 10, ó, tudo isso, ó, cateto adjacente. É o 10 mais o x. É o 10 mais o x. Por que eu isolei o x? Porque eu vou substituir aqui e achar o y. Aí, na tabela, a gente vai trabalhar com tangente de 30. Tangente de 30 é o seno de 30 cosseno, que vai dar raiz de 3 sobre 3. É raiz de 3 sobre 3. A tangente de 30 é o seno de 30, que é meio, sobre o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Aí você vai fazer o trabalho, racionalizar. Isso aqui vai ser igual a y, que eu quero, sobre 10 mais x. Mas quem é o x? O x é o y sobre raiz de 3, ó. E aí eu vou ter que trabalhar essa coisa toda aqui. Bom, se eu fizer isso aqui, ó, 3 vezes y, multiplicar em cruz, vai dar 3y. E aí, raiz de 3 vezes tudo isso. Vai ficar raiz de 3 vezes quem? Vezes 10 mais y sobre raiz de 3. Não fiz direto, você pode fazer. Ok? Aí eu vou ter 3y igual, olha só o que vai acontecer. Raiz de 3 vezes 10 é 10 raiz de 3, concorda? Concorda. 10 raiz de 3. Só que quando eu for fazer esse produto, aqui vai simplificar, vai ficar somente y. Veja bem, ó, vamos lá? Distributiva, raiz de 3 vezes 10, 10 raiz de 3. Quando eu for fazer essa distributiva, vai ficar raiz de 3 vezes y sobre raiz de 3, que vai simplificar, fica somente y. E aí a gente vai ter o y. Eu vou passar o y para cá, ó, vai ficar 3y menos y. Vai dar quanto? 2y. Igual quem? A 10 raiz de 3. 10 raiz de 3. E aí, quem é o nosso y?
o nosso y é 10 por 2, que é 5, 5 raiz de 3. Esse é o valor do nosso y, que é em centímetros. Está aqui o nosso y. Está aqui porque que eu fiz esse processo todo que você viu. Eu poderia ter começado com isso aqui? Poderia. Mas aí eu ia voltar para cá para fazer isso, depois voltar. Então eu fiz o caminho seguinte. Como eu quero y, eu coloquei y aqui. Então eu quero y. Eu primeiro usei a tangente, isolei o x para substituir aqui e aplicar aqui a tangente de 30, que foi o que nós fizemos. Mas, Zero, o que, que você quer aqui? Não é a área? Então, agora eu preciso achar a área. Como é que se acha a área? Né? Base vezes altura dividido por 2? Então, eu vou fazer aqui, ó, a área, que eu não vou precisar copiar tudo isso. A base é esta medida, a base do triângulo DCB, tá? DCB. A base é 10, a altura acabamos de determinar, 5 raiz de 3 centímetros, né? Ok? Depois a gente coloca, e isso sobre 2. Porque essa é a altura, não importa. Nessa, tá aqui, não tá aqui, não importa, fizer aqui, ó. Então é a altura, aí eu tenho que a área vai ser igual à área do triângulo, ó, desse triângulo aqui, tá? A gente está determinando a área desse triângulo, ó. É desse triângulo que a gente está determinando a área. Desse triângulo aqui, ó. Aqui simplifica por 2, né? Ó, por 2 aqui, por 2 aqui. Aqui é 1, aqui é 5. E aí o resultado daquilo vai ficar 5 vezes 5, 25. 25 raiz de 3, o quê? Centímetros quadrados, porque é a área. Portanto, nós determinamos a área dessa figura, que é o que estava sendo solicitado, a área do triângulo DCA. Esta área aqui. Base a gente tinha, não tinha altura, precisamos fazer tudo isso para achar a altura. Certo? Que é o y. Perfeito? Bom exercício, né? Para você era bom. Então, abraço e sucesso na aprendizagem.